Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós trazemos um tema normalmente de ética, um tema de comportamento humano, um tema que esteja sendo debatido na sociedade ou nas igrejas, e nós trazemos aqui para a meditação na palavra, para conversarmos com você a respeito deste tema à luz da palavra de Deus. E na meditação na palavra de hoje, nós traremos um tema, evidentemente que não poderia deixar de ser comentado, que é o tema do Natal. E no tema do Natal, eu poderia aqui, neste momento, falar com você a respeito dos presentes, falar com você a respeito do nascimento de Cristo, poderia abordar de uma série de perspectivas diferentes. No entanto, eu quero me ater ao que normalmente se chama espírito do Natal. Certamente você já ouviu essa expressão, o espírito do Natal surge quando se aproxima da data do Natal. E nós sabemos muito bem que, embora historicamente não seja comprovado esta data como nascimento de Cristo, mas nós sabemos muito bem que o Natal, para nós, principalmente para o mundo ocidental, é a data onde se comemora o nascimento de Jesus Cristo. E muitas vezes se fala do Espírito Natal, as pessoas ficam mais propensas ao amor, à caridade, né? E normalmente isso se chama Espírito Natal. Hollywood já fez vários filmes com esse tema de Espírito de Natal. E a ideia de Espírito Natal consiste justamente nisso, em um sentimento diferente que as pessoas têm na época do Natal, né? Um sentimento de maior proximidade com o próximo. Mas aqui cabe uma pergunta: se nós temos esse sentimento de fato, se nós temos esse sentimento apenas nessa época de Natal, que tipo de sentimento temos no restante do ano? Porque se apenas um dia, em um ano de 365 ou 366 dias, em apenas um dia ou uma semana, ou até mesmo em um mês, nós temos esse sentimento de proximidade com o próximo, esse sentimento próximo do amor inclusive que o próprio Jesus nos orienta a ter ao próximo. Se apenas em um mês, um dia, uma semana nós temos esse sentimento, que tipo de sentimento nós temos no restante do ano? Então é preciso pensarmos nisso, pensarmos que tipo de sentimento nós estamos desenvolvendo, nós estamos mantendo durante o ano inteiro. Porque Jesus não disse amai ao próximo como a si mesmo no Natal. Esse amor deve ser cotidiano. Este amor deve ser um sentimento mantido diariamente. E não na época do Natal ou em alguma outra época específica. É importante esta relação, porque veja bem, o Natal, como falei logo no início, evidentemente, para o mundo ocidental ao menos, e também hoje em dia com a globalização, até mesmo o mundo oriental, é comemorado o nascimento de Cristo. E há muitos aspectos, evidentemente, importantíssimos a respeito do nascimento de Cristo. Eu quero destacar a questão dos presentes que o menino recebeu, Jesus, enquanto bebê, e os seus pais, José e Maria, enquanto
enquanto Jesus era criança, era bebê, no nascimento, no evento do nascimento de Cristo, os presentes que o menino recebeu dos chamados Reis Magos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, e aí, se você estiver com a sua Bíblia aí, o seu manual da vida, como eu costumo chamar, se você estiver com o seu manual da vida aí perto de você, eu peço que você abra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 2, onde se relata justamente a visita, é uma história muito conhecida, onde se relata a visita dos Reis Magos, chamados Reis Magos. Diz o seguinte, no versículo 10, Mateus capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Muito bem. O texto bíblico, eu tenho dito isso constantemente, tanto aqui na meditação na palavra como no momento da palavra, é que o texto bíblico ele encerra, ele contém muitas verdades e muitas revelações também. Esse texto aqui também é muito simbólico, tem simbologia nele aqui. Nesses presentes, veja, os Reis Magos ofereceram ouro, incenso e mirra. Aqui, nesses presentes, há uma revelação de 3 aspectos de Jesus Cristo. Veja, por que ouro, incenso e mirra? Por que esses 3 presentes? Por que não qualquer outra coisa? Por que não roupas? Por que não alimento? Ou qualquer outro tipo de presente? Mas porque especificamente ouro, incenso e mirra? E esse detalhe dos presentes, a Bíblia Sagrada faz questão de registrar. Veja, aqui, como eu falei, representa 3 aspectos de quem era Jesus Cristo. Então, o presente ouro significa que Jesus era um rei. Então, o rei, para o rei, o presente ideal para o rei é ouro. Então, o presente ouro apresenta Jesus como rei. O presente incenso, ora, para quem se utilizava, se queimava incenso naquela região e naquela época? O incenso era queimado para Deus. Então, o presente incenso representa o reconhecimento de que aquele menino, além de rei, veja o ouro que ele recebeu, além de rei, ele também era Deus. Então, por isso, o presente do incenso. Jesus era rei, recebeu ouro. Jesus era Deus, recebeu incenso. Mas ainda falta um presente, a mirra. E esse presente normalmente não é muito conhecido. O que era a mirra? A mirra era uma espécie de perfume, era um elemento que se utilizava para se fazer perfume, mas um perfume específico. Era um perfume que era utilizado com mortos, para embalsamamento, conservação de uma pessoa morta. Para isso era utilizado frequentemente a mirra. Mas aí podemos perguntar, mas então por que um perfume de morto o rei mago levou para Jesus Cristo? Porque na mirra estava representando que Jesus, além de rei, além de Deus, também era um ser humano mortal. Veja, Jesus era rei, Jesus era Deus e Jesus era homem.
Jesus, a própria Bíblia diz, é inteiramente divino e inteiramente humano. E é o rei, o verdadeiro rei de toda a humanidade. Então, esse texto representa justamente isso, o reconhecimento de que Jesus era rei, Deus e homem. Veja quão bonito, quão profundo é a significação desse texto. Por isso é muito importante buscarmos compreender adequadamente e corretamente o texto sagrado, que assim, desta forma, ele nos revela verdades inescrutáveis e verdades maravilhosas. Porque o texto bíblico, como eu tenho falado, ele encerra muitas verdades, ele contém muitas verdades. Mas veja, isso também indica de que nós que somos cristãos, também devemos presentear dia após dia Jesus Cristo como Rei, como Deus e como homem que ele foi e que se entregou à morte por amor de nós. Nós devemos também dar esses 3 presentes, assim como deram os magos. Devemos dar o ouro, aquilo que é mais sagrado, mais valioso na nossa vida, ao Rei Jesus. A nossa vida é aquilo que temos de mais sagrado. É o nosso ouro. E é ela, a nossa vida, o nosso ouro, que devemos entregar a Jesus Cristo. Integralmente. E devemos também reconhecer verdadeiramente, não apenas de lábios, não apenas de palavras, mas reconhecer que Ele é o único Deus, é o nosso suficiente Senhor e Salvador. Este reconhecimento do nosso coração é o nosso incenso, é a nossa forma de louvar a Deus através do nosso incenso, do reconhecimento de coração da divindade de Jesus Cristo em nossa vida. Em nossa vida. E a nossa mirra, nós entregamos ao Senhor quando conservamos o nosso corpo, a nossa carne, longe da corrupção do pecado que leva à morte. Assim como a mirra era utilizada para a conservação do corpo no momento da morte, para que o corpo continuasse conservado, devemos também conservarmos a nossa vida, o nosso corpo do pecado. Porque o pecado, bem sabemos, como diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. E quando conservamos o nosso corpo da morte espiritual, quando conservamos a nossa vida, o nosso ser da morte, é como se estivéssemos entregando a mirra ao Senhor. Quando nos conservamos, evitamos, afastamos-nos do pecado, estamos entregando a mirra a Jesus Cristo. Então devemos nós também entregar o nosso ouro, a nossa vida, o nosso incenso, a nossa entrega ao verdadeiro Deus Jesus Cristo e o nosso afastamento do pecado, conservando a nossa vida longe da morte, é a nossa mirra. É isso que precisamos entender, que a Bíblia Sagrada, o texto sagrado, espera de nós.
É dessa forma que estaremos exercendo a nossa fé. E quando somos capazes de entregar esses 3 presentes a Jesus Cristo, neste momento, é que executamos uma fé verdadeira, a fé que produz obras, a fé mediante a qual a graça de Deus nos dá a salvação. Mas que esses 3 presentes sejam entregues a Cristo não apenas no Natal, mas em cada dia da nossa vida. Busquemos, tal qual os reis magos, entregar os presentes que reconhecem o Senhor verdadeiramente, não apenas de palavras. Veja, os reis magos não disseram, não chegaram lá e disseram: olha, tu é Deus, tu és rei, tu és um homem. Não. Os reis magos entregaram o que eles tinham de melhor, os presentes, reconhecendo Cristo como Senhor. Reconheçamos também verdadeiramente, entregando-nos como presente para reconhecê-lo como Rei, como Deus e como o homem que entregou a própria vida, sendo Deus, por amor de nós. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo da meditação na palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal, se inscreva aqui no canal de Preceito de Fé. E sempre que uma nova bênção do Senhor estiver disponível para você no canal Preceito de Fé, você será avisado. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui embaixo no nosso vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o canal Preceito de Fé com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seus familiares e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.